Com o debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal. Nesse bloco, candidato pergunta para candidato. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais dessas regras. No segundo e no terceiro blocos, o embate direto. Candidato pergunta para candidato. A ordem vai ser sorteada ao vivo. Cada candidato tem 1 minuto para perguntar e escolhe quem vai ter 1 minuto e meio para responder. Réplica e tréplica vão ter 45 segundos cada. Detalhe, cada um só pode responder uma vez para que todos tenham a oportunidade de falar. Então vamos saber quem vai perguntar primeiro? Vou tirar aqui, olha, dessa urna, o primeiro candidato que vai fazer a pergunta. Mostra pra gente aqui, ó, é o candidato Luiz Pittman. Candidato, só pra gente entender direitinho. O senhor primeiro vai dizer pra mim para quem vai a sua pergunta, tá? O senhor tem 1 minuto para fazer essa pergunta, candidato. Para o candidato Arruda. Candidato Arruda, o senhor tem 1 minuto e 30 para responder. Candidato Arruda, no último debate de TV, nós tivemos uma colocação sobre o candidato Hollenberg, que ele mantinha o chefe de gabinete, ex-chefe de gabinete dele, exercendo o cargo de secretário de turismo desde 1º de janeiro de 2011 até agora. Eu verifico que essa semana o governador Agnello trocou o ex-chefe de gabinete do Rodrigo Hollenberg, Luiz Otávio, pelo Cláudio Monteiro, que foi o chefe de gabinete do governador Agnello. E juntos, os dois vão administrar a Secretaria de Turismo e, ao mesmo tempo, vão poder administrar também o estádio. O que o senhor acha disso e essa ligação dele com o PT ainda? Tem uma característica estranha para esse momento do debate? O senhor tem 1 minuto e 30 para responder. Bom, objetivamente, o que me parece que o candidato Pittman quis dizer é das semelhanças e das eventuais ligações entre o candidato Hollenberg e o candidato Agnello. Eu não sou um bom analista político. Eu diria que, coincidentemente, o Hollenberg, o Agnello e o Toninho hoje estão com a mesma roupa, inclusive. Estão iguais até no jeito de vestir. Eu acho que o modelo que eles têm de Estado é efetivamente muito parecido. Disputaram eleições juntos, se apoiaram, e eu respeito isso. Acho efetivamente que este não é o modelo que eu defendo. Eles três, e com todo o meu respeito pessoal e político, defendem um modelo diferente, de um Estado mais intervencionista. Eu defendo a ideia de um Estado um pouco mais enxuto, que gaste menos com custeio e tenha mais dinheiro para investimentos. Quanto às eventuais interligações pessoais e políticas entre eles, eu, sinceramente, não tenho elementos para fazer uma análise mais cuidadosa e nem acho que caberia neste momento. Eu acho que um debate como esse é importante nós apresentarmos propostas. E, objetivamente, o que eu desejo é retomar o meu governo que foi interrompido, retomar as obras, que Brasília precisa delas, retomar os programas sociais que foram interrompidos e retomar um governo que tenha desenvolvimento, que tenha gestão eficiente e que, sobretudo, respeite as pessoas. Este é o meu sonho, a minha vontade. Obrigada, candidato. Candidato Pittman, o senhor tem 45 segundos para réplica. Exatamente. Eu acho que o governo tem que estar preocupado não com o apadrinhamento, não ainda com essas relações. Tem que pensar em resultado. Nós queremos e precisamos uma política moderna, com resultados, onde que a gestão pública, a eficiência na máquina, possa ser conduzido sem essas relações de ex-chefe de gabinete e o chefe de gabinete. Nós precisamos construir alternativas para que o governo verdadeiramente cuide das pessoas. Eu tenho andado muito pelas ruas e tenho sentido a ausência do Estado, principalmente na saúde, mas não é só na saúde, é também na segurança, é também nos transportes, e a gente no dia a dia sente que o governo tem inclusive piorado. Ok, candidato, muito obrigada. Candidato Arruda, o senhor tem 45 segundos de tréplica. Bom, eu acho que, em termos programáticos, nós temos uma campanha política em Brasília que tem 5 candidatos, mas efetivamente tem 2 modelos de governo diferentes. Um modelo com as suas diferentes características, por questões partidárias e pessoais, que é representado pelo Agnello, pelo Toninho e pelo Hollenberg. Um governo um pouco mais intervencionista, um pouco maior,
um governo que detém mais poderes sobre o Estado. Eu, particularmente, acho que o PSDB vai nessa mesma linha, defendemos um governo do modelo liberal, um governo menos intervencionista, que tenha mais recursos para investimento. Espero ter conseguido responder a sua pergunta. Ok, obrigada, candidato. Vamos saber agora quem é o próximo candidato que vai perguntar. Eu estou sorteando aqui, olha. Vou mostrar aqui, gente, é o candidato Rodrigo Hollenberg. Candidato, o senhor primeiro diz o mesmo esquema. Para quem o senhor vai perguntar e depois faz a pergunta. O senhor tem 1 minuto para fazer essa pergunta, candidato. Eu vou perguntar para o candidato Agnello. Pode fazer a pergunta. Candidato Agnello, você recebeu o governo do ex-governador Rogério Rosso com um saldo em caixa de 236 milhões de reais. No ano passado, o déficit do seu governo já foi de 1 bilhão e 200 milhões. Neste ano, ao encaminhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, você já prevê um déficit no final do seu governo de 1 bilhão e 800 milhões. Segundo nossos técnicos, esse déficit pode chegar a 2 bilhões e meio. A avaliação das políticas públicas do seu governo é muito ruim. O seu governo é avaliado pessimamente na saúde, na educação, na segurança. Você não se sente constrangido com dados tão ruins do seu governo de se apresentar novamente como candidato a governador? Candidato Agnello, o senhor tem 1 minuto e 30 para responder. É justamente o contrário. O meu governo é um governo realizador. É um governo que fez 5.300 obras, um pouco mais de 5.300 obras. É um governo que fez 28, já entregou 28 creches, fez 6 UPAs, 9 clínicas da família. É um governo que está fazendo até o final do ano 6.000 quilômetros de asfalto novo. É um governo que enfrentou problemas graves dessa cidade em todas as áreas, como, por exemplo, a derrubada do CAGE e a construção de unidades menores de recuperação. Portanto, é um governo altamente realizador, um governo que tem eficiência como gasta. Foi por isso que no ano passado eu fiz o maior investimento em execução orçamentária, investimento da história do Distrito Federal, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Com isso, consegui, junto à Câmara Legislativa, flexibilizar essa aplicação dos recursos do orçamento e fazer muito mais. É por isso que fiz o Expresso DF Sul. É por isso que já comecei o Expresso DF Oeste, de Ceilândia até o Plano. É por isso que eu estou fazendo o Expresso DF Norte, que começa ainda esse ano. É por isso que eu fiz 440 quilômetros de ciclovia numa cidade que não tinha ciclovias. É por isso que eu estou fazendo eu vou fazer a ampliação do metrô. Isso é eficiência administrativa e gerencial, como nunca aconteceu na história do Distrito Federal. Ok, candidato. Candidato Hollenberg, o senhor tem 45 segundos de réplica. Candidato, a avaliação do seu governo é muito ruim. A população que está nos assistindo em casa sabe disso. Na saúde, na educação, na segurança. Na saúde está em 20º lugar nos índices do Ministério da Saúde em qualidade do atendimento à saúde. Nós vamos fazer um governo austero, diferente do seu. No nosso governo, ninguém vai falar em comprar ou alugar jatinho, como você quis fazer. Não. Nós vamos investir adequadamente, vamos ter prioridades, nós vamos combater a corrupção. A corrupção gasta em torno de 15% dos recursos públicos e vamos ter uma central de projetos, para ter uma prateleira de projetos para captar recursos federais e internacionais. Ok, candidato Agnello, o senhor tem 45 segundos de tréplica. Se a atuação do seu governo foi igual à atuação como senador, Rodrigo, é lamentável, porque você é um senador sofrível, não trouxe 1 centavo para essa cidade, não aprovou um projeto, não tem experiência nenhuma. Seus dados são absolutamente, mostra a desinformação da sua assessoria para mostrar os dados. Hoje mesmo, Brasília foi eleita a capital do transplante do Brasil. Como que uma cidade, um serviço público pode ser campeão de transplante se não tem um serviço público bom? É evidente que precisa melhorar mais, e eu sei onde está o problema, estou fazendo e estou melhorando, que é justamente na urgência e na emergência. Portanto, essa é a diferença do que eu fiz e eu estou fazendo do que você que nunca fez. Ok, candidato, seu tempo acabou. Vamos sortear aqui, olha, o próximo candidato que vai perguntar
é o candidato José Roberto Arruda. Mostra aqui pra gente, do PR. Candidato, a gente segue o mesmo esquema. O senhor vai dizer para mim primeiro para quem o senhor vai perguntar e depois faça a sua pergunta em 1 minuto. Eu vou perguntar ao candidato Rodrigo. Pode fazer a sua pergunta. Eu vou continuar o debate que você propôs, que eu acho importante para a população que está nos assistindo. Há uma previsão de déficit orçamentário do governo do Distrito Federal para este ano de 1,2 bilhões. Fala-se em atraso de pagamento de fornecedores e até em atraso de pagamento de servidores no período pós-eleitoral. A lei de responsabilidade fiscal já estaria no seu limite prudencial neste segundo quadrimestre. Quais as suas sugestões, Rodrigo, para que pudéssemos resolver essa questão orçamentária e retomar a capacidade de investimento do Estado para um próximo governo? Candidato Hollenberg, o senhor tem 1 minuto e 30 para responder. Em primeiro lugar, combater a corrupção. A corrupção virou regra no Distrito Federal. E a corrupção drena algo em torno de 15% a 20% dos recursos. Depois, melhorar a capacidade de elaboração de projetos, através de uma central de projetos que vai buscar recursos federais e recursos internacionais. Eu nunca vi um governo tão incompetente como o governo do Agnello. A bancada do Distrito Federal, por exemplo, apresentou uma emenda de 50 milhões para o Hospital do Câncer. O governador é do mesmo partido da presidente da República, se diz que tem uma boa relação, não fez um movimento para transformar esses recursos efetivamente no Hospital do Câncer. Mas eu quero dizer para o candidato Agnello que todos os anos, como deputado federal e todos os anos como senador, eu fui eleito pelos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional entre os melhores deputados e os melhores senadores. Consegui mudar as regras do FCO, ampliando para 500 milhões de reais os recursos para o Distrito Federal. Só que os empresários estão reclamando, porque o BRB, que opera parte do FCO, a burocracia do BRB. Eu coloquei apenas para o Centro Cultural da Ceilândia, durante 2 anos, 1.300.000 reais. Ele não utilizou, ele não tem capacidade. Eu não sei como o candidato Agnello se apresenta ainda como candidato após um fracasso tão grande e que vai deixar o Distrito Federal endividado. Ok, o seu tempo terminou, candidato. Candidato Arruda, o senhor tem 45 segundos de réplica. Eu vou fazer mais um esforço para ir na linha propositiva. O que proponho, efetivamente, é uma reformulação do orçamento para o próximo ano. Como? Primeiro, uma diminuição de 40 para 20 secretarias, um corte pela metade dos cargos comissionados, uma redução drástica nas verbas de custeio e um aumento nos investimentos. Nós podemos passar em 2015 dos 300 milhões previstos para pelo menos 1 bilhão de investimentos. 1 bilhão de investimentos significa obras, significa aquecimento da economia de Brasília. No segundo ano, podemos chegar a 2 bilhões. Esta revisão, penso eu, deve ser feita ainda no final deste ano, entre a eleição e a posse do governador eleito. Tréplica, Hollenberg. Olha, o Distrito Federal tem 20 bilhões de dívidas a receber. Um bom programa de refinanciamento dessas dívidas permite o Distrito Federal ter algo em torno de 1 bilhão a 1,5 bilhão apenas no ano que vem. Isso ajuda, certamente. Agora, nós temos que reduzir as despesas e os desperdícios. E nós vamos também combater esse desperdício, reduzindo o número de cargos comissionados de livre provimento e reorganizando a máquina. Agora, eu quero dizer ao Pittman que realmente, quando o PSB resolveu sair do governo, o Otávio saiu do PSB e permaneceu no governo. E dizer ao candidato Arruda que realmente nós temos diferenças de modelo. O meu modelo é ético, eu prezo pela honestidade. Ok, candidato, muito obrigada. Vamos saber quem é o próximo candidato, então, a perguntar. Eu vou mostrar aqui, olha, o próximo candidato é o candidato do PT, Agnello Queiroz. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta, mas antes o senhor vai dizer para quem o senhor vai perguntar. Vou perguntar para Toninho. Pode fazer a sua pergunta. Toninho, nessa cidade, em 50 anos, só tem uma única creche pública. Tinha uma creche pública. Eu já entreguei nesse período 28 creches. São creches que cada uma custa 2,5 milhões. São creches tempo integral, 5 refeições,
com estrutura, com berçário, cozinha, com toda uma infraestrutura necessária para que a criança possa ficar o tempo integral. Eu sei do seu compromisso com esse segmento, da importância para o desenvolvimento dessas crianças, dos estímulos nessa fase da vida, sobretudo das mães trabalharem com tranquilidade, e com seu filho recebendo os estímulos necessários para o seu desenvolvimento, e vou entregar ao todo 112 creches. É o maior programa de creche desse país. Eu gostaria muito que você conhecesse de perto e se você manterá essa política de creches com essa qualidade na nossa cidade. Candidato Toninho, o senhor tem 1 minuto e 30 para responder. Eu disse em debates anteriores, meu caro Agnello, que o programa de creches aqui no Distrito Federal, apesar do anúncio que você fez da construção desse número de creches, isso não corresponde à realidade. Eu busquei, Agnello, lá no portal da transparência, as informações e quero dizer para você que o quadro da educação, infelizmente, só está existindo na propaganda e no anúncio que você está fazendo. A situação mais grave aqui do Distrito Federal é o atendimento através das creches. Em 2010 eram 1.500 crianças atendidas. Agora, em 2014, são cerca de 1.560 crianças. O número permaneceu igual. Na verdade, você poderia ter construído em torno de 100 creches. Os recursos estão provisionados para isso e, infelizmente, Agnello, não foi feito. Você construiu 15 em 3 anos e meio de governo. Não seria mais justo, Agnello, admitir que não foi feito esse número de creches que você anuncia e mais, não adianta ter o prédio físico, tem que ter estrutura, tem que ter funcionário preparado, enfim, tem que ter todo um sistema para atender as nossas crianças. Ok, candidato Agnello, o senhor tem 45 segundos de réplica. Toninho, é muito importante que a sua assessoria, evidente, atualize esses dados, porque eles não correspondem à realidade. É uma conta muito simples, se você pegar as 28 creches, cada creche dessa tem aproximadamente 120 crianças, em média são 112. Você tem 3.000 crianças só no investimento que eu fiz agora. Mas eu não esperei só construir a creche para oferecer mais vagas para crianças. Eu aumentei o número de vagas com as creches conveniadas. Hoje são quase 14.000 vagas. E para essas crianças que estão hoje na creche, que eu gostaria de convidar você para conhecer essa creche comigo, ir lá, eu tenho certeza que essa visão será mudada, porque não pode ser aversão contra a realidade. Eu tenho certeza que você vai aprovar esses investimentos. Ok, candidato, o senhor tem 45 segundos de tréplica, candidato Toninho. Olha, é preciso registrar que, de fato, os governos anteriores ao seu, Agnello, especialmente o do Arruda e do próprio Pittman, que era o presidente da Nova Cap, à época, nada fez em relação à creche, à educação infantil. Literalmente foi um abandono na área da educação pública aqui no Distrito Federal. Mas, infelizmente, você, Agnello, frustrou também a nossa população com um programa essencial. Isso é qualidade de vida para as pessoas, isso é tranquilidade para os pais, para as mães e, infelizmente, o atendimento nas creches no Distrito Federal é precário. Ok, candidato. Aqui a gente só vai confirmar, porque com certeza tem o nome do candidato Toninho, que até agora foi o único aqui, Toninho do PSOL, o único que não perguntou, e o único candidato que ainda não respondeu é o candidato Pittman. Portanto, candidato Toninho, o senhor só pode fazer a sua pergunta para o candidato Pittman. O senhor tem 1 minuto para fazer essa pergunta. Olha, nós temos de fato um embate aqui, Pittman, sobre as questões do Estado. Eu quero dizer aqui que você defende claramente um Estado sob o controle e a gestão dos princípios empresariais. Você não tem efetivamente identidade com a coisa pública, porque você acha que o Estado deve ser gerido como uma empresa. Esse modelo, Pittman, está falido no Brasil
e em todo o mundo. Então eu queria dizer a você, Pittman, que mude essa concepção, senão você, caso seja eleito, será um governador do empresariado junto ao Estado. Isso não cria nada. O Estado tem que ser democrático, com uma liberdade fundamental para você agir e defender os interesses da população. Candidato Pittman, o senhor tem 1 minuto e 30 para responder. Toninho, ainda bem que nós somos bem diferentes. A minha visão é a visão do cidadão que está nos assistindo agora lá em casa. Cada um na sua casa está tendo as dificuldades de ir para o posto de saúde, para o hospital e não tem atendimento. Para ele quer o resultado. A minha administração é resultado. Ela é voltada para esse cidadão que não está encontrando no seu modelo de Estado, que é administrado hoje pelo Agnello, ou que tem também o Rodrigo com a mesma visão, que é uma administração que é feita para atender o servidor público, que é para atender somente aquelas pessoas que estão usando da máquina. A minha visão é que o cidadão que precisa dos serviços tem o serviço. Não importa quem faça, porque os impostos é ele que paga. Esses impostos, por sinal, cada dia mais caros. E essa pessoa, essa família, esse pai ou essa mãe de família, está indo hoje para os hospitais e não tem o médico lá. Se nós conseguirmos trazer aqui as Santas Casas, que fazem um trabalho extraordinário no Brasil, nós traremos as Santas Casas. Porque é importante que o cidadão, aquele pai de família, aquela mãe de família, tenha onde levar o seu filho no médico. Ele não quer saber se vai ser atendido por um servidor público ou um servidor da Santa Casa. Essa é a preocupação e as nossas grandes diferenças. Candidato Toninho, o senhor tem 45 segundos de réplica. Quero lembrar aos telespectadores que o Pittman, no último debate, fez um discurso extremamente descortês, Pittman, com os servidores públicos. Eu sou servidor público, concursado, psicólogo do Ministério da Saúde, tenho muito orgulho de ser um trabalhador do Estado, de ser um servidor do público. Infelizmente, Pittman, o modo como você vê o Estado e o servidor público carrega, assim, no preconceito principalmente. Você acha que gerir o Estado é como gerenciar uma empresa. E isso é um erro. O servidor público tem que ser valorizado, o servidor tem que ser bem pago, o servidor tem que ser um servidor do público. 45 segundos de tréplica, candidato. Aí também está a nossa grande diferença. Eu defendo e, como presidente da Frente Parlamentar de Gestão Pública, sempre trabalhei pela valorização do servidor público, mas do servidor público que trabalha. Não é aquele que se encosta num político ou vai para fazer qualquer outro tipo de coisa apenas com o QI, de quem indica. A nossa política é a política de resultado, para que o cidadão, para que as pessoas que precisem, tenham desse servidor público resultado dele. Aí tem as metas, tem a avaliação dessas metas e tem a meritocracia. A meritocracia é o entendimento que aquele servidor trabalhou e prestou. Eu tenho certeza absoluta que os servidores que estão em casa, quando eles realizam o serviço, eles retornam mais felizes para suas casas. Ok, candidato, muito obrigada pela sua resposta. No terceiro bloco, segue o esquema de perguntas e respostas entre os candidatos. A gente vai, mas volta daqui a pouquinho. Até já.